Bom, o tema hoje não é bem um tema assim, mas é o que a gente quer trazer em cima, né, de uma palavra que a gente quer trazer. Porque se fosse um tema, a gente teria que abranger muito mais coisas, trazer uma coisa bem mais grandiosa, né, num tempo maior. Mas o que a gente quer falar hoje é tudo o que a gente acabou cantando hoje. Cantamos Não Temerei, cantamos Majestoso. E o Não Temerei é em cima do que a gente quer falar hoje, sobre fé. E a gente vai trazer hoje em cima de fé. Não temerei. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és o nosso professor, Tu és aquele que está em nós, nos guiando, nos dirigindo e revelando a palavra de Deus em nossos corações e nossa vida. Em nome de Jesus, nos revela mais um pouco de Ti, nos revela mais um pouco de Cristo, para que possamos resplandecer a glória dele em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que possamos, Pai, aprender mais um pouquinho com a Tua palavra, crescermos na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, porque é para isso que estamos aqui e eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Amém? Azana! Aê! Glória a Deus. Let's go, girl. Vamos lá. Zana e Fabi, eu não tô enrolando, viu, com aquele... Eu vou marcar, a gente marca essa semana, tá bom? Eu já entro em contato com a Fabi e aí a gente já combina, beleza? Pra gente fazer juntos. Viu, galera? Nós vamos falar de fé. E nada mais óbvio do que falar de fé e falar de Hebreus 12. Oh, não, desculpa. Hebreus 11. Aqui é o Hebreus 11 até o 12, né? Combinado, Fabi? Nós vamos fazer uma live pessoal. E aí eu já tô falando para que vocês também participem, viu? Mas aí a gente avisa todo mundo. Irmãos, aqui em Mateus 11, todo mundo conhece esse versículo. Obrigada. Verdade. 11:1. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pessoal, se a gente pensar em algum momento na sua cabeça, você achar que você não tem fé, se baseie apenas nesse versículo 3 aqui. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho fé. Amém, João, a paz. Dá um beijo na Edileuza, viu? Irmãos, a gente tem tanta fé que nós acreditamos que o mundo, ele foi criado de uma coisa invisível. De apenas Deus falar, o mundo foi criado. Isso já mostra que nós temos fé. Aqui fala assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pelo haja luz, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Como? Sabe, como? Aquilo que a gente está vendo, ele não foi feito de nada reproduzido, ele foi feito único, sabe? Deus falou assim, que haja luz e houve luz. Por isso que Deus fala aí, Deus viu que a luz era boa. Sabe? É por isso que Deus fala, de tudo ele fala, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Por quê? Porque aquilo foi criado não de cópias, mas ele foi criado único e exclusivamente naquele momento por Deus. Sabe? E aí, só de você saber e crer que o mundo foi criado por Deus e que você foi criado por ele, de Adão, desde Adão nós somos descendência, isso já é fé, tá? Aqui
fala assim, que pela fé, sabe? Aqui a gente sabe que Hebreus 11, né, amor? Ele traz o exemplo de fé desde Deus ali criando o mundo até olha, o último profeta que fala aqui foi sobre Davi e Samuel, porque aí depois ele já fala sobre os que foram mortos, homens, mulheres que foram mortos, né, pela fé, que foram mortos por perseguição. Ele já fala sobre tudo isso. Então, mas aqui uma coisa que me chama muito a atenção é quando o escritor de Hebreus, ele fala sobre Moisés, que pela fé, amor, ele fala que os pais de Moisés viram algo especial nele. Não foi à toa, sabe? Não foi apenas por amor de uma mãe que não queria ver seu filho morto, que a mãe de Moisés colocou ele naquele cesto para que ele fosse levado até o palácio. Foi porque eles também viram que existia algo especial em Moisés. Está escrito aqui, ó. Em Êxodo 2:1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Aqui nem Nínive. Quem não acha filho bonito? Mas se a Bíblia colocou, é porque tem algo a mais. É uma beleza que chama atenção diferente, tem né? algo a mais aí. Porque se a Bíblia, quando a Bíblia fala que é bonito, é bonito mesmo, né? Não é que nem essa novela, Cortando a Ver o Café, né? Não Cortando a Ver, mas Sendo a Ver, né? Fui assistir aquela novela, não, né? Tava vendo uma parte daquela novela Rei Davi, né? Saul era um velho baixinho e feio, mas a Bíblia fala que ele destacava entre a multidão, e ele era belo, formoso, bonito. Mano, o Brad Pitt ali, quem mais que eu posso falar hoje? O Thor fica feio, né? O ator do Thor, do Aquaman, né? Tchau, irmãos. Boa noite. Tchau. Não é verdade? Pô, se a Bíblia tá falando que o cara é bonito, mano, o cara era bonito. Então aqui falou assim, ó, vendo ele, pois que era bonito, cara, era algo a mais, né? Algo além. Pode continuar, mano. Ó, porque aqui, ó, o versículo fala assim, ó, no Hebreus 11, ele fala assim, ó, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Sabe, os pais, eles viram algo diferente, sabe, e eles não temeram o que foi mandado pelo rei, porque eles sabiam que atrás disso tinha quem Moisés foi, o libertador do povo, sabe, aquele que levou o povo até a terra prometida. Pode não ter entrado na terra prometida, mas Moisés não morreu, porque a palavra de Deus não declara a morte de Moisés, sabe? Então, Moisés foi sepultado, aqui a palavra de Deus fala que foi o Senhor, né, amor? Que sepultou ele. Sabe? Então, Moisés não morreu, ele não viu a terra prometida, ele não entrou. Ele falou ali para Josué, falou assim, ó, Josué não vai descer, foi para Josué, ó, Moisés não vai descer, foi por quê? Porque ele morreu. Tipo assim, morreu. Foi assim que Josué termina assim, né, relatando, morreu, né? Ele morreu. Mas como assim? E não acharam o corpo, porque Deus o sepultou, tá escrito assim, né? E a gente sabe que isso foi uma forma de estar escrito para falar para ninguém procurar, ninguém achar, porque ele já tinha ido para Deus, né? Sim. Porque se você for pensar, em Deus não há morte. Se em Deus não há morte, então todos entenderam, né? Ele não morreu. Mas o que eu quero chamar a atenção para isso é que a fé, ela sabe, você olhar o invisível. É o que começa aqui, ela é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo, sabe, eu não vejo as coisas, mas eu vivo como se eu já visse, eu vivo como se eu já estivesse lá, porque é isso que Jesus nos ensina, sabe, a vivermos como se nós já estivéssemos lá, sabe, nós não vivemos uma vida terrena acreditando numa vida eterna. Essa é a nossa fé, não é? Que seremos salvos e
existe um céu preparado pra gente, onde a rua é de ouro e de cristal. Mas e aqui na terra? Nós temos que viver essa fé aqui na terra, sabe? Assim como é no céu. É isso que a palavra de Deus nos ensina no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Nós somos portadores do reino de Deus. Nós somos aquele que temos que pregar o reino de Deus. E nós temos que viver o reino de Deus aqui na terra, assim como é no céu. Porque tem que se manifestar o reino de Deus aqui. Sim. Foi para isso que ele nos chamou, para que o reino dele seja manifesto na terra. Foi por isso que ele falou assim, vocês sois agora os meus embaixadores, tá? Por que embaixador? O embaixador, ele representa o local, né? Então, o embaixador do Brasil, ele representa o Brasil nos Estados Unidos, em Israel, seja onde for, onde tiver, em outro país, aquele local aonde ele está, onde está como é que fala o nome lá? Embaixada. A embaixada, né? Onde está a embaixada, aquilo ali é propriedade do país ocupante, tá? Então vamos supor, se você for na embaixada americana, né? Ali em São Paulo, tem a embaixada americana, onde você pega o seu passaporte, você vai lá e tenta tirar um visto para poder entrar nos Estados Unidos. Se lá você cometer alguma infração, alguma coisa, você não é julgado pelas leis do Brasil, porque você está em solo americano, né? Ali é dado aos Estados Unidos. Então, se você aqui como embaixador de Cristo aqui na Terra, venha a nós o vosso reino, você é o quê? Você está representando o reino de Deus, né? E não tem como você fazer isso sem você não acreditar, né? Eu estava lendo aqui, posso falar né? Lógico. Ó, eu estava vendo aqui a cura de um menino endemoniado, aqui em Marcos 9. E aí eu tô lendo aqui até, viajando aqui. No 21 fala assim, ó, Jesus perguntou ao pai do menino, eu tô lendo na NVI, tá, irmãos? Eu achei fantástico esse daqui na NVI, tá? Não li ainda para poder fazer em outras, sem ser a Almeida, tá? Revista corrigida. Ainda não li na King James para ver se tem algo a mais, tá? Mas olha aqui, trouxeram, né? Chegaram até Jesus ali, caiu no chão, tá? Tudo isso, tá? Aí fala assim, ó, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde assim, ó, se podes. Aqui, amor. Se podes. Olha que legal, velho. Jesus está olhando pro cara e falando assim, se podes. Disse Jesus, tudo é possível que crê. Jesus olhou e falou assim, se pode? Como assim se pode? Nossa, show. Né? E aí Jesus ele fala assim, se podes? Tudo é possível aquele que crê. Mano, fé. Você crê. Você acredita. E aí o rapaz imediatamente ganhou, sabe? O reino de Deus é isso aí, mano. Você tem que ganhar, mano. Pá, você ganha a coisa na hora. E fala assim, ó. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O cara falou assim, ó. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Cara, que louco. Como que o cara fala que crê e depois ele fala, ajuda a vencer a minha incredulidade? Verdade. Sabe? Mano, a palavra de Deus fala assim, ó, a tua fé tem que ser como o quê? Um grão de mostarda. Como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. Tá? A fé não mensura, você não tem como mensurar uma fé. Não tem como você falar assim, eu vou mensurar minha fé, eu não tenho fé. Como que você não tem fé? Eu não tenho fé. Jesus, cara, você já teve fé, você clamou pelo nome que é sobre todo o nome. Eu imagino que se a gente não tivesse fé, a gente seria como se fosse eu nem sei. Eu não acho sei que a gente explicar seria isso. Meio que tipo um vegetativo. Eu acho porque que se você não tem eu fé, acho que você é depressão, não né? levanta. Acho que a pessoa que tem depressão, ela diminui tanto a parte química dela, a bioquímica dela, ela se joga tão pra baixo que ela já não acredita nem nela própria.
né? Não quer mais sair Ela da não cama, quer mais. ela não quer Então mais aqui, fazer eu não nada. acredito em nada, entendeu? Eu acredito apenas que o oxigênio está entrando, que a hora que ele resolver parar eu morro, né? E a palavra de Deus fala assim, cara, você tem que ter a fé como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ó, pequenininho, é daquele tamaninho, é jogado ao chão e o que que acontece? Ele morre, né? E ali ele vai germinar e ali, ó, por baixo da terra, ele vai criar força para estourar uma terra seca. Se você bater o dedo nela, ela quebra. Mas ela cresce, ela sobe. E o que que ela vira? A palavra de Deus fala que ela vira uma das maiores árvores mais fortes, né? Então, cara, a fé é isso, sabe? Muitas vezes, eu gostei dessa parte aqui, Jesus falando para eles, se podes, né? Olha, vou ler de novo, ó. Tô lendo certo, não tô? Tá, Aqui, ó. tá sim. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Abre aspas, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Fecha aspas. Abre aspas. Se podes? Fecha aspas, disse Jesus. E aí ele continua, tudo é possível aquele que crê. O aquele tá craseado, então é para Para né? aquele é craseado. Para aquele que crê, Para tudo é aquele possível. que crê. Tudo é possível. Sabe, o quanto você crê ou o quanto você não crê, isso tá, a gente tem que entender o seguinte, você tem que entregar, sabe, as pessoas fazem assim, segura aí, amor, eu creio em Jesus, pega meu problema, Jesus, mas pega, peraí, Jesus escapou, ai Jesus, segura direito, vai Jesus, cara, entrega, velho, sabe, pastor, é difícil, eu sei que é, em nenhum momento eu falei que é fácil. Mas eu acho que, sabe por que a gente acha tão difícil? Porque a gente foi doutrinado e ensinado, amor, a sempre tentar fazer as coisas com as nossas mãos. Sim. Sabe? Mesmo que a gente entregue, mas você tem que jejuar. Mesmo que a gente entregue, mas você tem que orar. Sabe, o estar na presença conseguir ter, entendeu? Não para você ter um relacionamento tão profundo com Deus que de repente aquilo já não importa mais. Senhor, isso está nas tuas mãos. E eu sei, sabe, dentro de mim, que o meu espírito, ele me mostra isso, que, sabe, eu consigo descansar. Sabe, eu consigo descansar. Eu consigo me entregar, eu consigo deixar aquilo para que Deus resolva. Sabe, assim como a gente passou com o Lê, quando a gente falou, Senhor, resolva o nosso problema. Pessoal, sabe o que aconteceu? A gente, como eu disse lá no nosso vídeo lá, se alguém quiser assistir, tá no YouTube, lá no nosso canal. Sabe, o Júnior ele recebeu uma ligação no sábado no hospital e era sábado. Pessoal, a gente nem pensou que era sábado. O Júnior simplesmente pegou o carro e foi para Ribeirão. Sabe, é assim. Nós pedimos para que Deus resolvesse o nosso problema. Entregamos na mão dele. O caminho que nos foi aberto foi esse, nós fomos. Não pensamos que era sábado, não pensamos que não ia dar certo. Em momento nenhum nós pensamos. E nesse momento entra aquele versículo que fala assim, ó, a fé sem obra é morta. Sabe, se você ficasse deitado, Deus vai resolver. Cara, é provável que ele iria resolver pela minha forma de atuação. Eu acredito que Deus é poderoso, né? A misericórdia dele abrange tudo, né? É bem nisso, entendeu? Mas a fé sem obra é morta, velho. Entendeu? Não adianta só a sementinha cair na terra, se ela não cair em terra boa, ela não vai germinar. A gente já entra em outra parte quando Jesus falou sobre a semente que foi lançada. Sabe, antigamente eles não plantavam como nós hoje. Eu estava vendo um estudo, né? Até eu falei para você, amor. E nesse estudo eles não semeavam como a gente faz, cova, né? Faz o buraquinho ou risca. Não, eles jogavam, eles pegavam assim e ficavam jogando. É semear, é jogar mesmo, entendeu? Vocês vão entender até um pouco agora isso aí no que é semear. Então ele pega aqui a semente e joga. Se vai cair em terra boa, se vai cair no meio do espinho, se vai cair na pedra, né? Se vai cair... Cara, ele joga, vai dar onde tem que dar. Sabe? Então, a fé sem obra é morta.
Sabe? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? O que você espera? Mas o que você está vendo? Começa a ver as mãos do nosso Criador, sabe? Começa a ver, uma das passagens que a gente pode pegar para a gente ver é Davi. Quem é esse incircunciso que fala contra o nome do nosso Senhor? Você acha que eu sou cachorro, disse o gigante, né? Você tá achando que eu sou cachorro para vir com pau? Ele falou, cara, eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Você vem contra mim com... Senhor Jesus não, né? Só faltou ele descobriu o nome, né? Porque Davi, né? Ele falou assim, ó, você vem contra mim com lança, espadas e varapaus, velho. Escudo. Você vem com um monte de coisa. E você ainda vem com 2,5 metros pra cima de mim. A mais, né? Você tá vindo pra cima de mim. Cara, eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Sabe quem é esse Senhor? Sabe, a palavra de Deus mostra que é aquele que fez os céus e a terra. Tá? Ele foi em nome do Deus que fez os céus e a terra. Então, irmãos, cara, é só ir. Só que ele não deu a pedrada e falou, venci, venci. E saiu correndo, virou as costas, né? Vai. Foi só uma pedrada, irmão, né? Mas ele foi lá e com a própria lança, ele decapitou, né? Cortou o pescoço lá do gigante, né? Sabe, irmãos, isso é você ter fé, sabe? Davi, amor, é um exemplo pra gente, assim, não tô querendo colocar, né? Porque eu já falei da última vez que a gente não tem que ser como Davi, tem que ser como Jesus, né? Mas Davi, ele conseguiu ver aquilo que ninguém via. Davi, ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém enxergava. Sabe? A gente consegue entender. Segundo o coração de Deus. Mas com todas as faltas e falhas dele, ele foi o segundo coração de Deus, porque o amor de Deus, cara, excede todo entendimento. Sabe? É só você acreditar, é só você crer. É só a gente começar a ver os salmos que Davi escreveu. Porque a sua benignidade dura para sempre, porque o seu amor, sabe? Davi viu Jesus crucificado, porque tem os salmos que fala todo o martírio que Jesus passaria, sabe? Davi teve essa visão. Então, eu creio que Davi, ele foi, eu acho que todos viveram a graça no Antigo Testamento, mas Davi, eu acredito que ele tenha vivido o ápice da graça. Eles só não viveram a nova aliança, a graça eles viveram, eles não viveram a nova aliança. Porque se você pensar Davi, sabe, Davi, a gente olha e fala assim, se eu apresentasse Davi pra vocês, sem falar quem era Davi, você ia falar assim, mano, é um assassino, é um adúltero, é um cara mau. Mas aí eu apresento vocês e falo pra vocês assim, mas ele foi escolhido. Ele fez o que era bom pra Deus, sabe? Apesar de tudo que ele fez. E infelizmente, sabe, é como a gente fala. As pessoas falam assim, então tá bom. Um bandido, sabe, se converteu, vai pro céu. Como a gente disse sobre o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele teve que ser crucificado. Ele teve que pagar o que ele fez. Davi teve infelizmente, o sofrimento dele. Por quê? Ele adulterou, o filho dele morreu. Você pega essa parte, quando o profeta Natan chega para ele falar sobre as ovelhas, e ele levanta e fala assim, por 4 vezes essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. E o profeta Natan olha para ele e fala assim, esse homem é tu. E cara, se você for olhar pela própria palavra de Davi, aconteceu na vida dele. Primeiro, primeiro o filho mais velho, né, é um estupro, né? Da própria irmã, por parte de pai, né? Um incesto, mas foi um estupro, né? Que ele planejou, ele falou que estava doente, queria uma sopa, uma comida que ela fizesse. Ela entrou no quarto e ele a possuiu, né? Depois disso daí, o que aconteceu? O irmão, né? Absalão foi lá e matou o próprio irmão. Depois Absalão foi e fez aquele monte de coisa, né? Aí o filho dele morreu, o filho dele com a mulher morreu. Cara, então se você for olhar as coisas, depois Absalão é morto, e se você for olhar, você percebe que a espada ficou na vida dele, né? De acordo com a palavra dele, porque era a velha aliança, né? Mas ele, em nenhum momento, ele recuou,
né? A gente vê que ele teve fé, ele acreditou, ele não pôde fazer o templo, mas ele deixou praticamente tudo. Ele já deixou preparado praticamente, né? Ó, eu não posso fazer o templo? Não, mas tá aqui, ó, né? Vou deixar só um pouquinho só, né? Só um pouquinho, quase tudo. Né? Eu já deixo, meu filho só vai levantar ele, né? Aqui, posso ler um versículo? Pode. Em 1 João 5, 4, fala assim, ó. O que é nascido de Deus vence o mundo. Então, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que eu vou nascer em Deus? Tá? Adão nasceu de Deus, mas ele pecou. Então ele perdeu essa identidade, né? E nós passamos a ter a identidade, não apenas a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem, né, pós-adâmica. Mas quando Jesus ele nasce, morre, ressuscitou, Jesus soprou sobre nós novamente e nos deixou o seu Espírito Santo, nos fazendo nascer de novo. Falando assim, ele falou isso para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então ele fala assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. Porque Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ó, então, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Aí ele vem aqui, ó. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Sabe? Show, né? Aqui. É a continuação. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, ó. Furadinho aqui, ó, onde nós nascemos, né? Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A gente não vai continuar aqui, não, senão eu vou ler a Bíblia toda e a gente vai ficar aqui, que louco, velho. Nossa, que fantástico, porque é isso. E parece que quando a gente lê em uma outra versão, aí você vê outras coisas, aí você fala, meu Deus do céu, que coisa, né? Mas uma coisa, sabe, que me chama muita atenção. O pastor falou sobre semear, a semeadura referente à fé. A pessoa, o agricultor, quando ele semeia, ele não fica em cima da semente. Nasce, não é? Ele não fica assim. Já pensou que da hora? Colocar musiquinha, né? Colocar caixa de som assim, né? Colocar música... É claro que ele aduba. Música de chuva, né? É claro que ele faz o necessário. Assim como eu e você, sabe? Quando cremos que Deus vai resolver o nosso problema e nós lançamos sobre ele, a gente quer entrar na presença dele para que a gente possa adubar aquilo. Mas não adubar olhando e falando, vai nascer, Senhor, eu preciso disso, eu preciso. Não, não é isso. É no sentido de que você vai confiar. Sabe, você plantou e deixou a semente lá e vai nascer. E ela vai dar fruto, independente de você estar lá ou não. Independente de você ver ou não. Entendeu? Sabe? A árvore, ela dá fruto independente se tem pessoa para comer ou não. A flor, ela dá fruto no meio de uma floresta, independente se tem pessoas para ver ou não. E assim somos nós. Sabe? Então, na hora que você semeia o que você quer na mão de Deus, fala, Senhor, eu quero e preciso disso. Você entra na presença dele, para quê? Para conhecer a perfeita vontade dele, para estar no centro da vontade dele, sabe? E entender se isso realmente é para você ou não. E quando você está na vontade dele, você está na dispensação dele, você descansa. E você fala, não, isso não era para ser agora, ou isso não era para mim, sabe? É diferente. Sabe, é diferente. E aí, nós temos, sabe, como a gente gosta, eu gosto muito de dizer, nós temos o nosso manual, sabe, o nosso manual para quê? Pra gente exercer a nossa fé, que é a Bíblia, o nosso manual pra gente conhecer a vontade de Deus para nós, o nosso manual para termos sabedoria, sabe, e passarmos, de repente, pelo nosso momento de incredulidade, assim como esse pai, Senhor, me ajuda-me a vencer a minha incredulidade, sabe? Porque muitas vezes a incredulidade dele era, não, Deus não pode fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho
correr, eu tenho que procurar, eu tenho, sabe? E não é assim. A palavra de Deus me garante que Ele já fez tudo. E que tudo é possível ao que crê. E o que crê no quê? No Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você tudo pode. Vai falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Só pra ver esse versículo aqui, peraí. Sabe? E a fé é igual eu tô falando pra vocês. Se a gente fosse falar que é um estudo e a gente teria que trazer muita coisa, porque é como eu li aqui, de Gênesis 1:1 até Apocalipse, o último versículo é fé. Até os mapas. Até os mapas. Até lá nos mapas, sabe? Assim, quando tem É fé. É fé, velho. É fé. Você vai olhar e vai falar assim, mas como que vai acontecer isso? Como que eu vou ser arrebatado? Como que eu vou ser tirado aqui da terra? Como que eu vou viver num céu que nem existe? Aí você vê escrito assim, ó, será como no tempo de Noé. Acabou. Noé aconteceu. Gente, aconteceu. Choveu, não choveu? Antes não chovia. Se hoje chove, a palavra de Deus fala que hoje, depois que para de chover, o que acontece? Um arco-íris aparece mostrando pra todo mundo, cara, calma, não vai acabar em água porque essa é a minha aliança com o que eu fiz na época de Noé. Ah, mas aí acabou a aliança, tem a nova aliança. Não, mas o que Deus promete, ele não volta. Porque Malaquias fala, adoro falar esse versículo, né? 3:6 fala, eu, Senhor, não mudo. E a gente tem que confiar, sabe? Um dia eu fiz uma pregação sobre a imutabilidade de Deus. Deus, ele é imutável e você tem que confiar nessa imutabilidade dele. Que ele é o Todo-Poderoso. Ele te ama. Que ele te ama, sabe? Desde o princípio ele te ama. Plenamente. E como a gente cantou, me faltam palavras para expressar o amor que eu sinto por ele. Mas me sobra experiências que expressam o amor dele por mim. É por isso que a palavra de Deus fala que o amor de Cristo nos constrange, sabe? Então, assim, Jesus, ele te ama plenamente. O que é o amor pleno? Não há nada que você faça, nem por bem, nem para mais, nem para menos, que o amor dele vai aumentar ou diminuir. Ele te ama plenamente, sabe? Se o meu filho fizer alguma coisa muito certa, eu não vou amar ele mais porque ele fez algo muito certo. Eu posso até não parabenizá-lo. Porque muitas vezes a gente fala assim, cara, a sua obrigação é fazer as coisas certas. Né? Às vezes até um erro nosso, né? De repente a gente pode até rever os nossos conceitos. Mas se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ser corrigido. E após ser corrigido, eu não amo ele menos. Né? Só tem uma coisa que eu posso dizer, que cada dia que passa, eu amo mais. Isso eu posso garantir. Mas Deus, ele nos ama plenamente. Ele te ama plenamente, ele te ama tudo. É tudo. Ele é a essência do amor. Ele é a essência do amor. E agora, você tem mais alguma coisa? Pode pegar o último versículo aqui, ó. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Romanos 10:17 fala o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que é o Evangelho, que tem que ser doce. O Evangelho é suave, sabe? Não tem essa punição, esse fogo consumidor que as pessoas falam, sabe? Pastor, você está falando, cara, eu não estou falando nada. A palavra de Deus já fala, eu não preciso ficar falando. Não tem carga. Jesus, ele falou assim, ó, na King James, ele fala assim, ó, sobe aqui, ó, porque você aqui em cima de mim, meu fardo é leve e o jugo é suave. Ele está falando para mim, para você descansar, sem peso. Joga aqui, ó. Ele coloca eu e você nas costas, ele fala assim, cara, meu fardo é leve e o jugo é suave. Sabe? Então, ó, a fé vem pelo ouvir, ó, e ouvir da palavra de Cristo. Estava ouvindo um pastor e ele falou que foi feita uma pesquisa e dentro de uma igreja, e eles foram ver quem que tinha as melhores, assim, num gráfico, quem que era melhor na vida, de alegria, de felicidade, disso, daquilo. E aí começaram a analisar e foram perguntar, né? Quem acredita que é salvo?
uma porcentagem mínima acreditava que era salvo. Aí perguntou assim, quem está num convívio bom com Deus? Outros, mais uma mínima, falou que estava bem, né? Depois eu posso procurar para vocês certinho para dar a porcentagem certa, não vou nem chutar. Aí uma outra galera falou assim, eu tô tentando, e o outro falou assim, cara, eu parei, eu tô aqui, ó. Eu cheguei num ponto e, ó, entrei num platô. Parei, meu gráfico tá 0. Aí eles foram analisar essas pessoas, amor. As pessoas que estavam mais para baixo não liam a Bíblia. As pessoas que estavam assim um pouquinho, liam uma vez por semana. 2 vezes por semana, estava no mesmo pouquinho. 3 vezes por semana, estava no mesmo pouquinho. Mas as pessoas que liam 4 vezes por semana ou mais, o gráfico subiu de uma... É estrondoso quando você refere às pessoas. Por quê, irmãos? Porque a fé vem pelo ouvir, sabe? E o ouvir a palavra de Cristo, tá? É o ouvir a palavra de Cristo. Em nome de Jesus, ouça o que Deus tem falado ao seu coração. Sabe? Sabe qual é o julgamento que Deus fala para você? Eu te amo. Esse é uma brincadeira, né? Isso by Pastor Júnior, né? Cara, você acha que eu quero julgar meus filhos? Você acha que eu vou pegar meu filho, vou colocar atrás do carro, vou dar ré e vou falar para ele, bater, atropelar ele e falar assim, se ficar na rua vai ser atropelado. Cara, eu não vou fazer isso. Vai fazer isso mesmo? Já gritou lá, vai fazer isso mesmo? É claro que não. Meu amor por ele é incondicional. É mais fácil eu ficar atrás do carro, né? É mais fácil eu colocar o pé debaixo do pneu, passar por cima e falar, olha aqui. Sabe? Jesus, ele te ama. Mas, olha, eu não sei te falar o quanto Jesus te ama. Mas eu sei que a palavra de Deus, amor, para encerrar, eu sei que a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei isso na última pregação e vou falar de novo. Não é que ele pegou um filho e entregou. Ele está falando que ele ama o filho dele incondicionalmente. Um amor de um pai para um filho incondicional. E aí ele tem coragem de olhar para o filho e entregar pelas outras pessoas. E esse amor pelas outras pessoas é maior que o amor dele por um filho. Tá? Então Deus está falando isso. Ele tá é como se a gente fosse comparar o nosso amor pelo nosso filho, no caso. Sim. E aí, por uma outra pessoa. Tipo sim. assim, você ter um amor para várias pessoas maior que o amor teu pro seu filho. Sabe? E a gente não precisa se preocupar porque ele não mandou seu filho. A pessoa chegar e falar, eu amo você. Vai lá, Leandrinho, morre no meu lugar. Não foi isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus era como se fosse uma porção de Deus aqui. Né? Jesus é a forma exata do Deus invisível. Tá? A palavra de Deus fala isso, né? Acabou. Que ele é o Deus, ele é a... Pastor, eu acredito que Jesus é Deus. Pastor, eu falo em Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Não tem essa, velho. Nós amamos o mesmo Deus e nós temos que ter fé nele, tá? Nós temos que ter fé nele. Aquilo que Deus ele quer te revelar, ele vai revelar, tá? Porque ele te deu o Espírito Santo, como a gente acabou de ler, né? Quem fala para você, né? Conhecereis a verdade vos libertará, tá bom? Jesus te ama. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Se você continuar focado em doenças de televisão, tá? Não vou falar as doenças, não vou falar porque não tem necessidade. Se você ficar focado em novelinhas, se você, não pode, eu não estou falando nada disso, eu estou falando que se você gastar o seu tempo em sites errados, se você gastar em filmes errados, se você gastar o seu tempo em músicas erradas, em amizades erradas, irmãos, a fé vem pelo ouvir, você vai ter fé nisso que você está ouvindo. E vai começar a falar, né? Porque é um versículo que eu gosto muito. Cri, por isso falei. No que você tem crido... fala, o coração está cheio. No que você tem crido e falado? É. Você tem crido num Deus que te salva, num Deus que ama, num Deus que morreu por você?
Ou você tem crido num mundo que está em crise, que está enfrentando tanta coisa? Creia naquele que morreu por você. Amém? E é isso. Tem mais alguma coisa? Sabe? Nossa, deu uma mesada. O que eu queria falar também sobre aquele trecho que eu falei pra você. Você falando sobre a carga ser leve e o jugo suave. Que eu li, sabe? Que quando Jesus estava sendo crucificado, que eu comentei com você, eles colocaram a cruz sobre José. A cruz que era de Jesus, eles colocaram sobre José para carregar. Mas José, sabe, a palavra de Deus, eu não vou achar agora o versículo, mas ele fala assim que eles o forçaram a carregar aquilo. E muitas vezes a gente tem nos forçado a carregar coisas que Jesus já tirou de nós. Sabe? Jesus já tirou todo aquele fardo de nós. Jesus já tirou toda aquela cruz que nem era para Jesus, sabe? Pegaram José de Arimateia ali na multidão e falou assim, ó, toma essa cruz e carrega. Sabe? Mas no fim, quem foi crucificado? Foi Jesus. Então, é o que eu falei ontem pro pastor. Eu falei assim, sempre no fim é a suficiência de Jesus. Sempre no fim, sabe? Mesmo que as pessoas coloquem carga sobre você, ou mesmo que você se sinta carregado, sabe? Ai, não, mas eu tenho que carregar a minha cruz. A palavra de Deus fala. Não, sabe? Leia para você ver que não, você não tem que carregar a sua cruz. Jesus carregou ela por você. Porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz era de Barrabás. Aquela cruz ela tinha sido feita para Barrabás. O sepulcro não era para Jesus, sabe? E aí, José ele carrega forçado. Então, às vezes te forçam a carregar coisas, às vezes te forçam a carregar cargas, às vezes nos forçam a carregar coisas e pesos, sabe? E a gente se sente arcado, a gente se sente entristecido, a gente só quer olhar para baixo. Mas no fim, sabe? Entrega isso para Jesus. Entrega para Jesus, porque José chegou e entregou a cruz para que Jesus fosse crucificado nela. Nem que José quisesse, ele não teria adiantado, sabe? Jesus pegou a cruz e falou assim, não, essa cruz eu vou carregar por você. E essa cruz, eu vou ser crucificado nela por você. Me entregue. A palavra de Deus fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe? Lança sobre ele, lança a tua cruz sobre ele, lança aquela cruz que de repente as pessoas colocaram em você. Aquela cruz que as pessoas de repente colocam em cima de você, te julgando, te criticando, sabe? Ou de repente esperando tanta coisa de você. Entrega ela para Jesus. Entrega ela. Fala, Senhor, eu lanço sobre você, eu lanço sobre ti a minha ansiedade. Eu lanço sobre você toda a minha tristeza. Eu lanço sobre você toda essa carga. Amém? Lança sobre ele. E aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. E quando saíam, Mateus 27. Obrigada, viu, Fabi? E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Irmãos, as pessoas às vezes constrangem você e falam assim, você não é cristão? Quem você diz que você é? E você está fazendo isso? Irmãos, entrega a sua cruz. Não se constranja com cobranças. Não se constranja com pessoas te forçando a fazer aquilo que você não quer. Amém? Para que você possa entregar e viver a fé, sabe? E viver o que Deus quer que você viva aqui na terra, que é o reino dele. Ele quer que você viva o reino dele aqui. E é tão simples, mas para isso você tem que entregar. Amém? Amém. Glória a Deus. Galera, muito obrigado. Eu acabei estendendo um pouquinho mais. Eu queria muito falar sobre essa parte. Eu falei até Deus pro Júnior. tocou, já era, tem que falar, tá? Um beijo para todos vocês. Deus Beijo. abençoe, até sábado. Tchau, gente.
Tá parecendo Samuel Beijão. deu tchau também. Samuel tá gritando lá. Tchau, gente. Um beijo, amamos vocês. Muito obrigado. Bom resto de semana pra vocês. Bom feriadinho Bom amanhã, feriado. tá? Deus abençoe. Sabadão, 8h30. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Beijo, beijo. Beijão. Amo vocês. Tchau. Tchau.